coluna Seus Direitos. Muito bem, já estão aqui comigo a doutora Luciana Camargo, a doutora Andriele Quirino, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto, como sempre, né, muito importante, muito interessante e que pode estar aí, pode ter a ver com o seu cotidiano, com a sua vida. Sabe por quê? Porque a gente vai falar sobre a questão da redução de jornada de trabalho para mães atípicas. Eu começo então dando uma boa tarde especial para a doutora Andriele, seja bem-vinda. Obrigada, Ednei, mais uma vez, né, pelo convite no seu programa e pela oportunidade. E, né, alusivo ao Dia das Mães, a gente vem falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, né? Sobre os direitos das mães, né, Isso. doutora Luciana, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Ednei, né, pela oportunidade e o convite de estar aqui, né, mais uma vez, trazendo mais informações sobre direitos, sobre a redução da jornada de trabalho para as mães de pessoas com deficiência no geral, né? Não só mães de crianças autistas, né? Deficiência no geral. O que seria essa mãe atípica, né? Seria uma mãe que tem um filho ou uma filha que tem algum tipo de deficiência, que tem algum tipo de situação clínica que exija algum cuidado especial, né, doutora? Então, além de ter benefícios, como a doutora Andriele já falou aqui várias vezes, né, a questão do BPC-LOAS, de vários benefícios que é possível requerer nessa condição, também há uma possibilidade de a mãe, que já tem carteira assinada, que já é concursada, que trabalha, né, há um tempo, poder também reduzir a jornada de trabalho para cuidar melhor do filho. É isso, né, doutora? Na verdade, essa redução de capacidade, essa redução de jornada, né, seria para servidores públicos, né? Exclusivamente. Exatamente. A CLT não traz nenhum tipo de previsão para essa redução de jornada para as pessoas regidas pela CLT, sabe? É algo a se lutar ainda, Exatamente. né? Por isso, porque não deveria haver essa diferenciação, né, entre o funcionário público e aquele que trabalha como CLT, como a doutora falou, né? Aquele que trabalha na iniciativa privada, em empresas privadas, né? Mas para o caso específico, então, da mãe servidora pública, precisa ser concursada, não pode ser aquela comissionada ou seletista, ou pode ser também? A gente já tem julgados que, né, das mães ali que são CLTs, né, mas que são regidas ali pelo estatuto, né, têm conseguido também. Então, tudo depende da situação em si. São casos e casos, né? Isso, Mas falando especificamente da servidora, né, concursada, que seria, né, a primeira a ser beneficiada, como é que funciona isso, doutora Luciana? O caso que a doutora Andriele até trouxe seria para as pessoas que são servidores públicos, mas porém tem uns servidores públicos que mesmo concursado, uns são regidos pela CLT e outros pelo estatuto, né? Há uma briga toda vez que faz algum pedido de redução de jornada e essa pessoa, apesar de ser servidor público, ela está sendo né, no caso, ela é concursada, mas está sendo regida, né? Exatamente, pela CLT. Sim. Ela está tendo negado, né? Pelo fato que não é pelo estatuto, né? E a lei que a gente tem é uma lei para servidor público. Na verdade, a lei principal ela é federal, né? No caso que a gente utiliza essa lei porque muitos lugares não tem lei estadual ou municipal que tem previsão sobre essa redução, né? Então, a gente utiliza a lei federal por casos análogos, né? Situações iguais, né, para servidores públicos. Então, o que mais acontece hoje é esse tipo de discussão, né? De mães servidoras públicas, mas pelo fato de estar sendo regida pela CLT, não está tendo pedido indeferido, sabe? Essa é a questão, essa é a grande questão. Agora, quando é deferido, como é que funciona? Tem um número X de horas que é a redução? Isso depende de um julgamento? Como é que é essa questão? Depende. Na verdade, ele há a possibilidade de 20% a 50% de redução, né? A depender do caso, né? Porque para fazer esse pedido, precisa ter a comprovação que realmente a criança tem uma necessidade, né? No caso,
a criança, não só a criança, né? Porque essa lei é para servidores públicos que possuem a deficiência eles mesmos, né? Também. Para servidores públicos que têm um marido ou a esposa com deficiência, ou para filhos ou dependentes legais, né? Tipo, algum outro que seja dependente legalmente daquela pessoa também há a possibilidade de pedir, sabe? Então, teria que comprovar, né, a necessidade e a deficiência, né, dessa pessoa inicialmente faz um requerimento administrativo, né? Em caso de indeferimento, que daí entra com uma demanda judicial. Daí. Ou seja, vai pedir, mas pede dentro do próprio estabelecimento, se é a prefeitura na prefeitura, se é governo do estado no governo do estado, isso? Exatamente. Esse é o primeiro passo. Aí o RH negou. Então, daí parte para uma questão de contratar um advogado e entrar na justiça. Exato. E o que tem acontecido? Tem se ganhado quem tem entrado na justiça? Vocês conhecem alguns casos ou tem perdido, geralmente? Como é que funciona isso? Não, a maioria dos casos já tem ali, né, a liminar concedida, e quando a liminar já é concedida, são notificados para que cumpram a decisão, e a partir desse momento, né, já consigam acompanhar os seus filhos ou os seus dependentes para que, né, a maioria das vezes em terapias ali já consigam acompanhar. Porque daí precisa apresentar a documentação, né, para que fique comprovado que há essa dependência. Ou seja, você pede para fono, para psicóloga, né, toda essa documentação para que consiga apresentar no pedido. Então, muitos indeferimentos no administrativo, eles são recusados porque a mãe só faz o requerimento e não apresenta a documentação, né? Então, um atestado que comprove, também ali a documentação dos profissionais que acompanham essa criança ou esse dependente, sabe? Então, de repente, se essa mãe já conseguir apresentar toda essa documentação, pode ser que direto no administrativo já seja concedido. Lembrando, né, que a doutora falou liminar, a liminar nada mais é do que uma decisão provisória até que o juiz imita uma sentença, Isso, né? Então, o que ele faz isso é para resguardar o direito, né, da criança, ter ali a presença da mãe e tal, né? Ou, como a doutora falou, o marido tem a presença da esposa para ajudá-lo, né? Caso assim. Estava me lembrando de algumas doenças, por exemplo, que são complicadas de diagnóstico, como a fibromialgia, que tem se falado tanto, né? Pode ser que um caso desse também se encaixe. Na verdade, são chamadas deficiências ocultas, Pois né? é. Então, tudo depende da documentação ser anexada, né? Muitas vezes De um ali parecer médico mesmo. tem um laudo, tem documentação das terapias que precisa ser acompanhado, né? Pode ser que com essa documentação apresentada no administrativo seja deferido. Muitas vezes é essa documentação que falta direto para que seja concedido. Imagino que seja o mesmo caso do autismo, que tem vários níveis, né? Alguns bem mais severos, outros bem mais leves. Também pode implicar. E lembrando que o autismo a gente não poderia rotular pelo nível, Pois né? então. Porque nenhum nível digamos, aceitável, né? É aceitável e que não algo... seria a palavra aceitável, mas que é tolerável que a mãe não tenha a mesma dedicação. Isso, e os pareceres, muitas vezes a gente tem, absurdo, sabe? Então, mas tudo depende da documentação apresentada, sabe? Por isso a importância de conversar com os profissionais que acompanham e relatar, né? Para que essa documentação seja apresentada. Doutora, essa questão daí se a pessoa consegue, ela tem uma redução salarial, o salário permanece o mesmo? Não, esse é um ponto importantíssimo, né? Essa redução de jornada seria a garantia de reduzir a jornada sem diminuir a remuneração ou ter que fazer hora extra, algo nesse sentido, né? Então, fazer trabalho em casa. Exato, seria essa redução, né, quando é comprovado o direito da pessoa, é uma redução de jornada sem afetar a remuneração da pessoa, sabe, sem descontos. No caso de a pessoa ter ingressado no emprego público, no serviço público, seja de qual forma que for, ela já tinha aquela doença, né? E aí ela fez o concurso, passou, foi aprovada, começou a trabalhar e ela já vai requerer, né, a redução de jornada. Isso implica de alguma forma, eu digo por quê? Porque a lei vale para a doença pré-existente ou a doença que se adquiriu ao longo da carreira?
vai depender do laudo, sabe? Então, e muitas pessoas esperam passar também o estágio probatório, tudo depende de cada caso também, né? E muitas mães ali também, às vezes, entram num concurso, né? E esperam passar o estágio probatório, tem algumas que, de repente, entram e já desejam fazer o requerimento, né? Então, cada caso tem sua particularidade. O que também, né, no estágio probatório não justificaria uma demissão, né? Dizer assim, não passou no estágio probatório porque é cometida de tal doença, né? De tal coisa. Mas também imagino que existe também a questão de que a doença não permita que a pessoa faça determinado trabalho. Aí o que entra, né, a gente já está indo para outro campo, mas daí seria... mandar a pessoa para outro trabalho, fazer uma adaptação? Tudo depende do parecer que vai existir nesse pedido também, sabe? Então, vai de avaliar o que também a pessoa colocou, né? Então, cada ponto... Mas a redução em si da jornada não seria exatamente isso de colocar a pessoa para elaborar outro trabalho, né? Porque não seria uma readaptação da pessoa pela deficiência dela. Certo. Seria reduzir essa jornada para que ela tenha tempo de participar das terapias em razão da deficiência dela, sabe? Acima de tudo isso, né? Já foi para reabilitação profissional, né? Isso. Já foi mais para essa parte. Porque o principal ali, o porquê desse direito seria para garantir que essa pessoa com deficiência, esse servidor público com deficiência ou responsável por alguém com deficiência, tenha esse tempo para que acompanhe a pessoa deficiente nas terapias, nas necessidades especiais dela, sabe? E são muitas consultas, né? Muitos exames, procedimentos. E assim, ó, além da comprovação do laudo médico, a pessoa tem que comprovar que há necessidade que seja a presença dela nessas terapias, sabe? Então, tipo, uma mãe, né, exemplo, né, uma mãe de uma criança autista. Para ela requerer essa redução da jornada, ela, além de provar, né, que a criança tem aquela deficiência, que hoje o autismo é considerado, né, para fins legais deficiente, além do laudo provando aquela deficiência, ela tem que provar que não tem outra pessoa que possa acompanhá-lo nessas terapias. Exemplo, tipo, o pai da criança. Se o pai da criança trabalha numa empresa privada, né? Como a legislação não garante o direito dele pedir essa redução, então seria ela. Mas e no caso no caso dela ser a servidora pública, mas o pai está desempregado. Então, já não garantia esse direito dela. Porque tem o pai que pode acompanhar essa criança. Mesmo que não esteja casado ainda, né? Que seja separado, né? Mas numa situação assim, como a Luciane colocou, pode ser que tenha um pedido onde a terapeuta tenha colocado que a importância da mãe acompanhar essa criança nesse tratamento. Sabe? Tudo depende, na verdade, né? Tudo depende. Ela pode emitir ali, né, que muitas vezes a falta da mãe pode, né, ter um atraso nesse tratamento da criança. Pode prejudicar a criança no seu próprio desenvolvimento intelectual. Porque muitas vezes a mãe ali, né, recebe também atividades para fazer em casa, né? Então, isso é a importância da mãe fazer esse acompanhamento. E tudo tem que estar devidamente documentado. Isso. Então, se precisa fazer esse tratamento em casa, se houve um parecer médico, tudo tem que estar documentado para que ela possa fazer o requerimento. Não adianta lá só dizer, né, ou apresentar um laudo que meu filho tem tal doença e tal, né? É como essa questão que a doutora Andriele colocou, né? Apesar de muitas vezes, né, a servidora pública ter outra pessoa para acompanhar essa criança, mas se tiver um laudo especificando que a companhia da criança tem que ser pela mãe, pelo desenvolvimento ali, né, seria justificável, né? Então, tudo também, em todas as demandas, é uma questão de provas, né? Então, cada demanda, ela tem a sua particularidade, né? Tem a sua exceção. Então, como no todo, o direito sempre tem, né? Tem que analisar caso a caso, não tem como aplicar ele no geral, né? Exatamente, né? Porque senão daí não precisava do juiz, era só, né, emitir ali, né, fazer um chat GPT e já estava pronta a sentença. Então, né? por isso que a gente, né, quer deixar claro para as mães, sempre que elas forem fazer esse requerimento, forem fazer esse, né,
para anexar a documentação já no pedido administrativo. Porque não adianta somente elas, né, preencher de maneira manuscrita sem apresentar as provas de que a importância da redução, né, e comprovar o porquê que elas estão fazendo, né, porque muitas vezes o indeferimento vem disso. É o justo, né? Tem que ser justo realmente, Exato. porque a gente sabe que às vezes os bons pagam pelos maus, né? E às vezes alguém que realmente precisa tem que passar todo um périplo, né? Toda uma saga aí para conseguir o direito, porque tem gente que abusa e frauda, né? E isso a gente sabe que tem um monte de fraude, infelizmente, e que prejudica ali toda a coletividade, infelizmente, né? Mas infelizmente é assim, né? Então, vou fazer um resumão da nossa conversa. O que as doutoras vieram falar hoje aqui, então, é sobre a questão de mães atípicas, especificamente mães de crianças que têm algum tipo de deficiência. E isso também, né, se estende se o marido também, né, tem algum tipo de doença, ou se ela mesmo tem um tipo de doença, Exatamente. né? É que, conforme as doutoras explicaram aqui pra gente, há essa possibilidade, então, de requerer a redução da jornada, né? Isso. Exatamente. Então, você quer fazer um Fecho. Não, acho que seria mesmo isso que o Ednei colocou, né? Essa redução da jornada seria tanto para servidores públicos ou, né, dependentes, né? No caso, filhos ou esposo ou alguém legalmente dependente dessa pessoa, né? Esse pedido pode ser feito tanto pelo administrativo, né? Em caso de indeferimento no administrativo, pode ser via judicial também. Em ambos os casos, a resposta do processo vai depender das provas, né? Tanto das provas que realmente depende daquela pessoa acompanhar aquele deficiente, né? Ou, assim como, né, o laudo comprovando que há aquela deficiência. Tá aí, né? Tá dada a dica bem explicada pela doutora Luciana Camargo e também pela doutora Andriele Quirino, falando hoje, então, sobre mães atípicas, ou seja, mães de crianças, né, que têm algum tipo de deficiência ou algo do gênero. Agradecer imensamente a presença delas, sempre é um prazer tê-las aqui, né? Semana que vem vai estar aqui a doutora Kathleen, sempre ela fala de direito familiar, direito de herança, direito patrimonial, né? Isso é muito importante também. E toda terça-feira a gente tem um advogado diferente aqui falando sobre seus direitos, te dando aulas de cidadania, né? Que isso é importante, as pessoas precisam conhecer os seus direitos para exercer a sua cidadania. Obrigado, Andriele, obrigado, Luciana. Obrigada, Ednei. E sempre dizer que o nosso espaço, né, ele está sempre com portas abertas para outros advogados, né, que queiram participar do programa. Agora, semana que vem tem a doutora Kathleen, na próxima semana a gente também tem outra colega que vem falar um pouquinho de criminal. Olha. E sempre que algum colega quiser participar, pode entrar em contato conosco que O espaço está aberto, né? O espaço está aberto. O pessoal da OAB também está convidadíssimo, né? Até essa semana passada a gente publicou até interessante a gente falar disso, né? A gente publicou, a pedido da presidente da OAB, uma carta aberta que eles fizeram, né? Repudiando a atitude de pessoas que ficam criticando o advogado criminalista, né? Até vai estar aqui um advogado criminalista daqui a 2 semanas. Até é importante a gente falar sobre isso, porque o advogado, ele apenas garante o exercício do direito a qualquer pessoa, né? Culpada ou não, isso é a justiça que vai dizer, e não é o advogado que tem que ser condenado, né? É o réu. O advogado só garante esse direito das pessoas. Então é importante a gente ter esse conhecimento, né? Mas o Tribunal da Internet não poupa ninguém, né? Isso então mesmo. nem o Papa poupa, né? Obrigado, Obrigada, meninas. Ednei. Até a Obrigada. próxima.